Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Ainda existem pastores corajosos como o nosso, que convidam um pastor antigo para pregar em um novo tempo. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais esta vez e também celebrar porque a igreja, ela está muito bonita, está mais jovem, né, Daniel? Ela está forte. Porque com chuva como esta, ou com esse tempo que a gente está vivendo, nós somos parecidos com os cristãos do Alasca, sim. Porque, irmãos, eu confesso que eu não sentia tanto frio, mas a idade vai chegando e a gente vai sentindo mais frio. E você coloca uma roupa, coloca outra roupa, e parece que não melhora nada. Graças a Deus, hoje a gente tem um apartamento que pega pelo menos sol na sacada. E a gente fica ali quarando um pouquinho, esperando o corpo melhorar. É com muita alegria, irmãos. Hoje, terceiro domingo de aniversário da igreja, ou de celebração do aniversário da igreja, nós queremos parabenizar a igreja mais uma vez, 70 anos. A igreja tem a minha idade. Quando eu cheguei aqui, eu estava com 49, e a igreja estaria completando 49 naquele ano. Então nós caminhamos juntos. Essa unidade do Espírito ajudou a igreja, até na idade, não é? E a palavra que Deus nos trouxe nesta manhã, irmãos, céus abertos, está em 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 17, quando uma pessoa, que o texto é bem conhecido, uma mulher, uma sunamita, ela decide construir um quarto para o profeta Eliseu. E ao construir esse quarto, ela demonstra algumas coisas que nós queríamos encorajar a cada um aqui presente a trazer de volta para o coração. Eu estava ali na sala de oração agora cedo, e veio uma inspiração que não está no sermão. O que motivou aquela viúva, ou aquela mulher sunamita, a construir o quarto? Talvez por saber que Eliseu fosse profeta poderoso, ela tivesse uma motivação de, vou trazer ele para cá, porque a presença do profeta atrai bênçãos. Não tem uma lógica? A presença do profeta vai atrair bênçãos para a nossa casa. Eu acredito que Eliseu já havia sido visto por muitos outros fazendeiros daquela região, residentes daquela região. E Eliseu era conhecido, muito conhecido. É um profeta marcante. Então aquela mulher não foi a única que percebeu Eliseu transitando por aquelas regiões. Muitos outros haviam percebido, mas porque só ela tomou a iniciativa de convidá-lo para uma refeição, a expressão do texto, convidá-lo para uma refeição. E após essa refeição, ela entendeu que deveria construir um quarto, para que ele tivesse um lugar toda vez que passasse por aquela região. E assim ela fez. Construiu o quarto, colocou ali a mobília, a mesa, a cadeira, a cama, um candeeiro, e o quarto ficou ali à disposição de Eliseu. E Eliseu ficou tão maravilhado com aquela oferta, com aquele gesto, que ele gera nele uma motivação de abençoar. Ele manda o Geazi perguntar àquela sunamita: o que é que você está precisando? Tem alguma palavra que precisa ser dita ao rei, ao comandante do exército? E ela diz assim: não, eu estou muito feliz no meio do meu povo. Ou seja, era uma mulher feliz, era uma mulher rica, era uma mulher abençoada. E aí nós vamos descobrir, irmãos, que
adoração que busca não tem nada a ver com necessidade de Deus. Não tem nada a ver que eu deseje alguma coisa que Deus faça por mim. É uma motivação muito maior. É algo muito excelente. Aquela mulher revela um coração inigualável. Ela revela honra. Essa palavra honra está fora de moda. Porque há uma expectativa de cada um ser honrado, de cada um ser valorizado, de cada um ser elogiado. Mas aquela mulher não, aquela mulher enxergou o profeta. E através do profeta ela enxergou Deus. E ela quis demonstrar algo de gratidão a Deus, através do seu representante. Então ela constrói o quarto. Eu vou tentar, com a graça de Deus, conversar com vocês sobre isso. O texto é esse de Reis, segundo Reis, capítulo 4, de 8 em diante. Então, nessa caminhada, como o assunto vai discorrer sobre céus abertos, nós cantamos, e eu agradeço o pessoal da adoração, Renatinho. Eu nunca digo que eu vou pregar para os músicos. Eu mando para a mídia porque eles precisam fazer a comunicação. Mas o Espírito Santo sempre trabalhou, não é verdade? E vocês puderam ver que teve música de céus abertos, teve música de intimidade, teve música de buscar Deus. Porque o Espírito é o mesmo, irmãos. O Espírito começa, esse sermão está pronto há uns 2 meses. Quando o abençoado aqui nos convida, Deus já me falou. E essa palavra já estava no nosso coração, céus abertos. Mas a pergunta é, todos nós gostamos de ver céus abertos sobre a nossa vida. Mas a pergunta é, quando é que os céus não estão abertos? Quando é que os céus estão fechados? E aí, quando nós olhamos para a caminhada do povo de Deus, seja Israel, seja a igreja, nós nos deparamos com momentos em que a gente percebe que os céus estão abertos. E é muito claro isso, porque quando os céus estão abertos sobre a igreja, sobre a nossa vida, há um mover diferente, há um vento diferente, há uma alegria diferente. Não é uma questão de resultados. Nem sempre resultados vão revelar céus abertos. Porque muitas vezes a presença de Deus, ela vai se manifestar em lugar onde os resultados são zero. Olha o Paulo e Silas lá na prisão. Não era um resultado ali, era a presença. Então, na vida do povo de Deus, nós aprendemos a identificar que céus fechados eram vistos quando o povo estava na contramão de Deus. O povo estava em rebeldia. O povo estava resistente a Deus. Não por falta de profetas, não por falta de mensageiros, não por falta de palavra. 1 Crônicas diz que quando o profeta ia e falava, advertia, mas o povo não queria ouvir. Então não era a ausência de um mensageiro, não é a ausência de uma palavra hoje profética, não é a ausência hoje de grandes pregadores e grandes pregações, que o povo de Deus, a igreja de hoje, tem experimentado os céus fechados.
porque céus fechados é resultado de corações endurecidos, de corações resistentes, de corações insensíveis, de corações egoístas, de corações presunçosos ou orgulhosos. Porque aonde Deus se manifesta, a primeira evidência é um coração derretido e quebrantado. Não há como você experimentar, ou não há como você receber uma presença poderosa de Deus e continuar com o coração empedernido. É impossível. Olhamos os homens da Bíblia, Daniel principalmente e João no Apocalipse. Quando a presença se manifesta, eles caem no chão, ficam como desmaiados. Então, céus abertos, corações ávidos por ouvir Deus, arrependidos, quebrantados. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, o escritor diz que essa palavra vem após a construção do templo, essa palavra vem após a oração de Salomão. E depois você pode ler capítulo 6 de 2 Crônicas. Salomão, ele faz uma leitura ou uma narrativa do que está lá em Deuteronômio capítulo 27, 28, 29 e 30. Quando o povo recebe as bênçãos e as maldições. Ou seja, se há obediência, céus abertos. Se há desobediência, céus de bronze. Não é assim que está lá? Então, quando Salomão, ele faz a oração, o próprio Deus responde: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter, ou se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Quando Deus fala que eu ouvirei, Ele está falando assim, os céus estão abertos, os céus estão recebendo, e os céus vão responder, os céus agirão, e então eu ouvirei, e eu sararei a sua terra. É impossível viver céus abertos e uma terra doente, um coração doente, uma vida anêmica, apática. É impossível. Então, nessa visão introdutória, nós podemos perceber, podemos considerar que, se quisermos viver céus abertos na vida pessoal, familiar ou igreja, precisamos examinar o nosso coração e desenvolvermos uma busca de Deus. Se vamos construir, se vamos comprar, a igreja agora está convocando uma assembleia para aquisição de patrimônio. Eu lembro, pastor Luiz Wagner, quando nós fizemos aqui um evento, foi o culto ordenatório, ou examinatório, de alguns seminaristas, e aí um pastor chegou ali naquele hall, olhou para o templo, olhou para o hall do prédio, e ele ficou falando assim, meio desconectado, vocês conseguiram, quantos vocês receberam dos Estados Unidos? A visão de que o americano é o papai, é o tio Sam de todo mundo. Que o americano não tem pai, ele tem tio. Mas o Brasil tem pai. E eu falei assim, não, meu irmão, essa igreja aqui, ela tem canal aberto com o céu. E tudo que foi investido aqui, não tem um centavo de fora. Isso é resultado de oração, sacrifício e fidelidade. Mas a ideia dele ficou tão assim espantado, um pastor muito querido. Eu disse, não, meu irmão, isso aqui é unidade.
Não existe um obstáculo, e não existirá obstáculos para uma igreja que decide ser unida e fiel. Porque não é um dizimista maior ou menor que fará diferença, é o dizimista fiel. Eu lembro, durante toda a construção, eu e Sueli decidimos dizimar 20%, 25% de tudo que nós recebíamos. Os céus não se abrem sem o movimento na terra. Os céus se abrem quando os corações na terra se abrem primeiro. Eu não sei o que vai ser comprado, mas uma coisa eu sei, já está comprado. Por quê? Porque essa igreja aprendeu o que é fidelidade, o que é amor, o que é compromisso. Então, para desenvolver esses céus abertos, ou para vivermos esse céu aberto, precisamos examinar o nosso coração. Quando Davi diz, Senhor, sonda o meu coração, e vê se há em mim. Antes de olharmos para lá, eu tenho que olhar para cá. Porque se aqui estiver bem, as coisas começarão a funcionar bem. Eu examino primeiro o meu coração. Em primeiro lugar, irmãos, precisamos entender que céus abertos virão quando decidimos construir um altar de adoração, de busca dentro da nossa casa. Essa mulher, ela disse, vamos fazer um quarto. Ah, pastor, mas ela não construiu aquele quarto para ela orar. Ela construiu aquele quarto para o profeta. Pois é, o profeta representava a presença, a autoridade. Vamos aprender. Vida de intimidade com Deus, busca de santidade, isso é pessoal. Não tem como, não há como a gente impor isso a ninguém. Eu não tenho como impor a você uma vida de santificação, não tenho. Eu posso te encorajar, te motivar, eu posso ser exemplo para você, mas eu não tenho como impor a ninguém uma vida de disciplina espiritual, eu não tenho. É pessoal, é individual, é uma escolha, é uma atitude pessoal. Vida de oração, separar tempo para Deus, é pessoal. Não tem como obrigar a igreja a jejuar e orar. Lembro de uma criança que a igreja colocou um tempo assim de oração, né, de jejum, e o garotinho muito puro, mamãe, eu também vou fazer jejum, vou fazer jejum. Aí chegou de manhã, um garotinho, sentou à mesa e comeu o pão, tomou o café. Aí a mãe falou assim, mas você não disse, mamãe, eu não disse que você ia fazer o jejum, meu filho? Eu já fiz, mamãe. Eu fiz das 20 horas de ontem até agora. Essa criança estava sendo sincera. Ela fez o jejum enquanto dormia. Então, não tem como a gente impor isso. Você vai ficar sem comer carne. Para alguns, comer carne não faz diferença nenhuma. Mas para alguns, não comer carne é um sacrilégio. Para alguns, comer legumes é um sacrilégio. Para outros, são coisas normais. Então, como que é pessoal? Porque o que é sacrifício para um, não é para o outro. Isso é que agrada a Deus. Essa motivação pessoal. O lugar de encontro. Então, aquela mulher, ela construiu um quarto para que o profeta estivesse ali, ele tivesse o seu cantinho de oração, tivesse o seu lugar de descanso, tivesse o seu lugar para se alimentar. Agora, ela entendeu que a sua casa precisaria ser um lugar especial para ele. Aquilo custou alguma coisa. Ela investiu. Ela mobiliou o quarto. E então nós vamos aprender, quando ela toma essa iniciativa, nós não podemos imaginar onde nós vamos chegar, irmãos. Eu sei que eu tenho aqui pessoas que viveram e vivem momentos de muita intimidade com Deus.
Essa igreja aqui tem crentes, homens e mulheres, que têm um relacionamento muito especial com Deus. Por isso que não é fácil pregar aqui. Não dá para chegar aqui e começar a querer falar alguns estereótipos de avivamento. Essa igreja aqui é uma igreja que vive isso. Tem muito crente bom aqui. Mas quando se define um tempo com Deus, um lugar, uma busca, a gente nem imagina onde isso vai nos levar. Que reação isso vai produzir na nossa vida, na nossa família. É bem verdade que nós tomamos muitas decisões de orar quando a gente vê a corda no pescoço. É uma situação que surge, um desafio que aparece, mas quando isso se torna cultura do nosso coração, é aí que Deus começa a entrar no negócio. Quando essa cultura, e eu quero dizer, não existe possibilidade de um pastor titular, os auxiliares até que menos pesado, não é verdade? Porque quem é o pastor titular é que recebe as pedradas ou os elogios. Eu fico feliz de hoje a cinegrafista ser muito especial. Uma das minhas médicas preferidas. Onde isso vai nos levar? O pastor titular não tem opção. O auxiliar tem. O pastor titular não tem opção. Ou ele vai para o secreto, ou ele sabe que a corda vai arrebentar. Ou ele vai para o secreto, ou ele sabe que o pau vai comer. Não tem jeito. E o membro, veja, eu falei do pastor titular e falei dos pastores colegiados. Se sentem menos pesados. Por quê? Porque eles não estão no topo da visão. E o membro da igreja? É só quando ele chega aqui que às vezes ele percebe que a coisa está meio apertada. Ou quando participa de uma reunião, ele percebe que alguma coisa precisa ser feita. Ou vai liderar a casa do oleiro, um retiro, não é, Marcelo? Aí vai fazer o retiro, aí o Marcelo é o primeiro, está lá no jejum e na oração. Mas o pastor não. O pastor, ele sabe que se ele não fizer, o pau vai comer. E ele é o primeiro a apanhar. Não de vocês, ele apanha da situação, das circunstâncias. Então, assim como no jardim do Éden, Deus visitava Adão e Eva todos os dias. Mas Deus disse assim para Adão: você deve lavrar, guardar o jardim. Jardim do Éden, presença de Deus. Quando Adão e Eva estão lá, e Deus visitava diariamente, presença. Um belo dia Deus chega, como sempre, Deus nunca falta. Nós é que estragamos o ambiente dele. O Adão não estava no seu lugar. Ele estava no jardim, não no lugar onde havia o lugar do encontro. Ele estava escondido. Ou seja, ter um lugar de oração implica em termos uma vida de vigilância espiritual. Não basta a gente orar. Tem que vigiar os olhos, tem que vigiar os ouvidos, tem que vigiar os lábios. Porque muitas vezes a gente pode até orar, a gente pode até jejuar, mas com uma palavra a gente sepulta todos os pedidos que nós fizemos durante a semana. Uma palavra. Como é fácil a gente falar alguma coisa. Com um olhar você perde toda a sua espiritualidade construída em um mês de jejum. Um olhar. Um pensamento. Então, quando Deus manda o Adão e a Eva guardarem o jardim, é porque nós precisamos não somente ter a presença, ou termos a presença, mas precisamos guardar essa presença, vigiar essa presença. Não permitirmos que nada roube essa presença do nosso coração e da nossa vida. Mas um dia,
quando Deus chegou, Satanás tinha chegado primeiro. E acabou com a festa. Porque Satanás, ele pode te fazer 1001 promessas, mas ele acaba com a sua festa. Jeremias diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim, e orarão, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa busca, ela implica em vigiar nossa vida. Porque para nos aproximarmos de Deus, é necessário que creiamos nele. Mas Tiago diz que nós devemos limpar as mãos, limpar o coração, para termos essa presença de Deus em nossa vida. Não é prudente buscar a presença e não vigiarmos nosso relacionamento com ele. A presença precisa ser cultivada em todo tempo, pois a presença vai atrair o sobrenatural. Essa mulher não tinha noção do que estaria por acontecer. Então o profeta perguntou a Geazi: o que é que se vai fazer por ela? Essa mulher não pensou em nada, não pensou em receber nada, mas Deus usou o profeta. O que nós vamos fazer por ela? Porque ela é tão boa, ela é maravilhosa, ela tem um relacionamento lindo com Deus. Mas o seu coração estava totalmente disposto. Não preciso de nada. Eu vivo bem no meio do meu povo. Eu estou feliz. Veja, irmãos, é uma pessoa que decide buscar simplesmente para construir um relacionamento. Ela não tinha um profeta na sua casa com interesse, ela tinha um profeta na sua casa porque ela tinha um coração que honrava. Segunda coisa, precisamos aprender a carregar a presença de Deus. A pastora Vívia pregou aqui recentemente sobre carregar a arca. Eu ouvi a pregação. Abinadab ficou com a arca na sua casa 20 anos. E eu conversava lá em casa com a Sueli. Obed-edom ficou com a arca 3 meses. E a gente fica questionando o que aconteceu na casa de Abinadab, que não aconteceu nenhuma manifestação, nenhum milagre, nenhuma bênção. Não houve crescimento, não houve multiplicação de bens, não houve nada. O outro ficou com a arca de Deus 3 meses. E todos começaram a falar, porque é impossível você não ver o que Deus está fazendo na vida do outro. É impossível. A primeira coisa que você vai ver numa pessoa que anda com Deus é um semblante brilhoso de alegria, fervoroso, uma pessoa otimista, alegre, determinada, ousada. É diferente. E eu fiquei pensando o que é que aconteceu. E o pior é que o Abinadab ainda teve a morte do filho quando foi carregar a arca. Irmãos, a arca, uma caixa coberta de ouro, com 2 querubins, com os objetos sagrados dentro. Essa arca era apenas simbólica, era a presença simbólica de Deus. Ela carregava essa presença. O que é que Abinadab conversou com os seus filhos, com a sua família durante aqueles 20 anos? Talvez não tenha conversado nada. Porque se Abinadab tivesse conversado com seus filhos, Uzá não teria colocado a mão. Abinadab não era ingênuo, ele era sacerdote. Ele era da família de levitas. Era da família sacerdotal. Ele sabia, mas ele não levou a sério. Ele não compartilhou com os filhos. Aqueles filhos não nasceram depois. Aqueles filhos já eram pequenininhos quando a arca chegou. Abinadab nunca sentou com os filhos para dizer: meu filho, essa presença aqui da arca é a presença de Deus. Havia algum tipo de ritual, de relacionamento diante daquele contexto. Mas o Obed-edom não. O Obed-edom com certeza entendeu que aquela presença exigia adoração.
exigia louvor. Meu filho, meus filhos, ó, essa arca aqui representa a presença de Deus. Não pode haver pecado nessa casa, não pode haver desobediência nessa casa, não pode haver rebeldia nessa casa. Aqui não vai haver discussão. Meus irmãos, nós vamos fazer sacrifícios aqui ao Senhor, nós vamos honrar o Senhor, nós vamos atrair a presença dEle, nós vamos adorar o Senhor todos os dias, enquanto essa arca estiver aqui. Mas ele fez isso só dentro de casa, com a sua família. O resultado é que os céus se abriram, e todos de fora começaram a ver. É impossível o céu se abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa, e ninguém vê nada. É impossível. Quando o céu se abre, algo grande começa a ser visto, algo grande começa a acontecer, algo extraordinário começa a mudar o ambiente. O rei Davi, que havia cometido o erro anterior de pegar a arca sem examinar os princípios legais, agora não. Agora Davi vai estudar, ele chama os sacerdotes, manda que eles se santifiquem, e agora há uma orientação para que eles carreguem a arca da forma correta, através das varas, nos ombros. E Davi, meus irmãos, é aí que nasce o Salmo 24. Davi, ele vai se despir das suas vestes reais, e Davi vai quase nu, uma roupa mínima, pulando e saltando diante da arca de Deus. O quadro era tão vexoso que a sua esposa se sentiu envergonhada por ele. Mas Davi sai gritando assim: quem é o rei? Quem é o rei? Abre portas eternas, portais eternos, porque está chegando o Rei da Glória. Ele é o Rei Todo-Poderoso na batalha. Davi agora entendeu, diante da arca, quem era que comandava, quem é que obedecia. Meus irmãos, é impossível ter uma vida de intimidade com Deus e não saber quem é que manda e quem obedece. É impossível. É impossível. A gente tem ouvido muito, às vezes, essas expressões: tem muito cacique e pouco índio. Todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer ser dono, todo mundo quer ser cabeça, todo mundo quer ser líder, todo mundo quer isso, quer aquilo. Não, meus irmãos, nós somos todos servos. Ele é o chefe, Ele é o líder, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. Ele é. Nós somos ovelhas do seu pasto, e nós seguimos a voz do nosso pastor. Davi aprendeu mesmo a alto custo. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, precisamos entender que será impossível atrair a presença e não vivermos as suas promessas. A mulher disse: eu não preciso de nada. Mas o Eliseu perguntou ao Geazi de novo: o que a gente vai fazer? E aí o Geazi disse: ela não tem filhos. Obrigado. Ela não tem filhos. O marido já é idoso. E Eliseu então lança uma palavra: você daqui, no próximo ano, nesse tempo, você vai estar segurando uma criança, um filho. Ele tomou e ela gerou esse filho. O filho cresceu. Não tenho ideia. Tem ideia, Daniel? Miguel, quantos anos, José Miguel, quantos anos devia ter esse menino? Uns 8. Porque para ir lá na roça onde o pai estava, está aí, 8 anos. Não há uma descrição sobre isso. O menino cresce e com 8 anos morre. Aquela mulher, um pai, olha a liderança espiritual, irmãos. Quem toma a iniciativa de construir o quarto? A mulher. Quem é que
manda o filho ir para a mãe, o pai. O pai não tinha decisão, o pai não tinha direção. O filho está lá, a minha cabeça, vai para tua mãe, vai para tua mãe, vai para tua mãe. Não é assim? E o menino chega em casa, deita no colo da mãe e morre. Aquela mulher, irmão, não há um registro de que ela tenha ficado desesperada. Não há um registro. Ela simplesmente pega um menino e coloca onde, irmãos? No quarto. No lugar de oração. No lugar da presença. Ela pega o filho morto. Ela não reclama. Bem verdade que depois ela vai dar um desabafo com o profeta. Mas ela vai lá e coloca o menino em cima da cama do profeta. E manda o marido preparar um servo e um jumento lá, uma mula, e vai atrás. Ela não para, ela não descansa. Chega diante do profeta, e o profeta, Deus em alguns momentos não vai falar nem com o profeta. Ele só vai falar com a pessoa certa, é aquela mulher. E aí o Eliseu, ela se joga aos pés de Eliseu, e o Geazi vai tirar e diz assim, não, deixa, Deus me encobriu, Deus não me revelou. Tem coisas que nem o profeta vai receber revelação. Deus quer trabalhar algo muito maior. E então ela diz assim, eu te pedi algum filho? Aí ela desabafa, né? Eu te pedi? Eu não falei para o senhor não me enganar? Agora meu filho está lá morto. E eu não vou sair daqui, se você não for comigo. Porque ela sabia que o mesmo Deus que havia dado, era o mesmo Deus que podia restaurar. Quem tem altar, sabe o que Deus é capaz de fazer. Quem tem altar, sabe onde colocar sua dor. Quem tem altar sabe quais sonhos poderão ser restaurados. E o profeta vai. E ele chega lá. Há um detalhe, irmãos. Ele chega lá, ele fecha a porta. Podemos entender que mesmo vivendo na presença de Deus, e usufruirmos milagres, podemos ser surpreendidos por desafios e crises. Não é porque Deus está conosco que o céu não permitiu chegar nenhuma seta, nenhuma tribulação, nenhuma tempestade. A tempestade chega para casa na areia, para casa na rocha. Quando a crise chega, precisamos ter o nosso altar funcionando. O altar foi edificado, estava funcionando, continuou funcionando. O menino já estava com 8 anos, mas o altar estava lá, o secreto estava lá, estava preparado, estava funcionando todos os dias. Quando chegou o homem de Deus no monte, ela se agarra, ele vai com ela. Lugar secreto, lugar onde gera sonhos, mas também é lugar onde nós passamos e derramamos diante de Deus nossas perdas, nossos traumas, as nossas dores, as nossas lágrimas. Eu quero que você caminhe comigo agora na visão de Ezequiel, capítulo 47. Eliseu chega, ele fecha a porta, e ele vai orar. Depois ele deita sobre o menino. Mas Ezequiel, em Mateus capítulo 6, Jesus diz assim, ao orar você entra no seu quarto, fecha a porta. Eu quero pegar esse detalhe, meus irmãos. Depois disso, um homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo que dava para o leste, a água que vinha debaixo do lado direito do templo, até o portão. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste.
E eis que a água borbulhava do lado direito. A água começou a sair por debaixo do limiar, por debaixo da porta. E essa água que saía, ela saiu escorrendo. Todos os seres vivos que povoavam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe. E nós conhecemos o texto e a história. Por onde este rio passar, tudo voltará a viver. Tudo vai ser transformado. E o que Deus está nos mostrando é que quando nós oramos a portas fechadas, irmãos, somos cheios, somos fortalecidos, somos encorajados, somos sustentados, somos habilitados. Lugar secreto atrai a presença, enche nossa vida da presença de Deus. E vidas cheias a portas fechadas impactarão vidas do lado de fora. É impossível passar um tempo com Deus e transitarmos no dia a dia sem sermos notados neste mundo. É impossível. Vidas cheias no secreto, vidas cheias a portas fechadas, impactarão vidas e lugares que estão do lado de fora, morrendo. Uma vida de oração, a portas fechadas, transbordará água da vida que sairá pela porta e inundará os que estão morrendo do lado de fora. É a igreja, meus irmãos. A sunamita levou o filho morto, colocou lá. No andar de cima da casa, estava funcionando. Eliseu retorna, ressuscita. Satanás vai fazer de tudo para que você não tenha esse lugar funcionando. Satanás fará de tudo para que você não tenha um lugar onde você possa restaurar seus sonhos, restaurar seu coração, restaurar sua relação familiar. O filho foi ressuscitado. Aquela mulher ficou maravilhada. Agora ela havia percebido o que Deus estava fazendo. E ela continuou vivendo no meio do seu povo. Não sei quanto tempo passou, mas o Eliseu chama aquela mulher. Inesperadamente, inexplicavelmente, ele diz assim. Inexplicavelmente não, porque ele disse o motivo. Mas ele diz assim: olha, você pega a sua família e sai de Israel, vai para uma terra estrangeira, porque vai acontecer 7 anos de fome aqui na terra de Israel. Ou seja, os céus serão fechados. Irmãos, eu fiquei maravilhado, porque quem abre céus, Deus tira do lugar onde o céu está fechado. Aquela mulher abriu os céus sobre a sua casa, sobre a sua família. E quando Deus decidiu fechar os céus sobre Israel, porque o reino estava ruim, era um tempo de conflitos entre Israel e sírios, e ela então pega a sua família sem discutir, leva para o meio dos filisteus. O pior lugar aos nossos olhos pode ser um lugar escolhido por Deus para nos preservar em dias que nós não temos explicações. E ela fica lá 7 anos. Terminados os 7 anos, ela retorna. E quando ela retorna, ela vai direto ao rei. Por quê? 7 anos, guerras que tinham acontecido, a terra tinha sido invadida, tomada posse por outros, e ela vai ao rei. E quando ela chega, irmão, isso está lá no 2 Reis, capítulo 8. Quando ela chega para falar com o rei, o Geazi está conversando com o rei. E o que é que o Geazi está fazendo, irmãos? O Geazi está contando para o rei a história desta mulher. O Geazi está dizendo para o rei que aquela mulher, ela havia feito coisas extraordinárias, que ela teve um filho na velhice, e que o filho morreu, mas Eliseu ressuscitou o filho daquela mulher. Quando ele está contando isso, a mulher chega.
A pontualidade de Deus é algo que nos impressiona. E aí, quando Geazi chega e a mulher vai falar, fala assim: não, meu rei, essa é a mulher que eu estava falando. E o rei manda restituir tudo que ela havia perdido naqueles 7 anos. Irmãos queridos da Alameda, não basta a gente abrir céus, é preciso a gente carregar os céus abertos sobre nós. Se o lugar que você está, os céus vão fechar, Deus vai te tirar de lá. Há restituição, há recompensa, há promessas para pessoas que decidiram andar na presença e atrair a presença de Deus para a sua vida, para a sua família. O que faz uma família bem-sucedida e feliz não é o tamanho do salário ou da renda. Porque eu conheço muita gente humilde que ganha pouco e o salário parece que é multiplicado, multiplicado, multiplicado e multiplicado. O pobrezinho tem pouco, mas ele consegue comprar um terreno. O pobrezinho tem pouco, mas ele consegue começar a construir uma casinha. O pobrezinho tem pouco, mas ele consegue comprar um carrinho velho. Daqui a pouco ele troca o carrinho velho. O filho dele está estudando. E o seu filho está fazendo o quê? Está fazendo medicina. Mas você é tão pobre, mas o meu Deus é rico. Você não vai conseguir explicar alguns processos de algumas vidas. Mas o segredo é um só. Onde a presença de Deus está, ou estiver, as promessas dele também estarão. Feche os seus olhos, por favor. Pense agora. Você é um bom crente. Você é um bom crente. E você tem tido uma vida de oração. Você tem tido uma vida de obediência. Mas nesta manhã, Deus quer te levar a um outro nível. Ele quer te levar a um nível de intimidade, de relacionamento, de comunhão com Ele, de adoração. Deus quer abrir os céus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Se você nesta manhã entende que pode ir além do que está indo e precisa dessa decisão, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Céus abertos é resultado de atitudes na terra que vão mover os céus sobre vidas, famílias, igrejas e nações. Vamos orar ao Senhor. Pode vir. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor abriu os céus e desceu em forma humana, se relacionou conosco, e por amor a nós o Senhor foi naquela cruz, e lá naquela cruz o Senhor rompeu o véu do templo. Aquele véu foi rasgado, e com aquele véu rasgado nós temos acesso à Tua presença, à Tua glória, à Tua majestade, Senhor. Por isso nós queremos clamar a Ti nesta manhã, para que cada coração que está aqui neste culto, neste altar, tenha, Senhor, um posicionamento especial, para não somente romper os céus, mas também viver na presença, na intimidade do Senhor no seu dia a dia. Fortalece, Senhor, esses corações, renova-lhe, Senhor, as forças, e os impedimentos sejam enfrentados com ousadia, autoridade e poder, para que os teus filhos não se intimidem, não recuem, mas avancem, 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 e vivam, Senhor, este novo tempo, essa nova etapa em suas vidas. Nós os abençoamos, abençoamos as suas famílias, e abençoamos, Pai, esse momento que eles estão tomando uma decisão tão especial, tão importante. É a nossa oração com gratidão, no nome de Jesus, amém. Fique em pé um minutinho. Eu quero dizer para vocês, vocês vieram aqui no altar e estão motivados diante dessa palavra a tomar uma decisão de orar mais, de buscar mais,
de ler mais a Bíblia, de se santificarem mais. Veja, esse momento aqui vai passar, mas a decisão não pode passar. Ela tem que ser renovada todos os dias. Todos os dias. Amanhã, tome a decisão de novo, né, Fabi? Senhor, eu tomei ontem aquela decisão, mas eu renovo hoje. Aquela mulher manteve aquele quarto limpinho. Ela manteve aquele quarto arrumadinho. Ela manteve aquele quarto funcionando todos os dias. O dia que o filho morreu, o quarto estava pronto. E Deus veio e restaurou. Vão na paz, mas vão com essa decisão no coração. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.